Boa noite a todos. E para falar do gozo dos bens terrenos, a gente já tem contato com esses bens todos os dias. Ainda agora, chegando aqui, a colega me pediu para colocar o seu notebook, um bem terreno, né? Parece que é terreno esse aqui. Colocamos e não queria funcionar de jeito nenhum. Falei, eu acho que esse bem terreno não é para ser usufruído agora. Aí consegui colocar o outro aqui para funcionar, que é da casa, e ela utilizará daqui a pouco, poderá fazer um ótimo uso de um bem terreno em prol de gerar uma felicidade, um prazer, porque proporciona condições para o nosso aprendizado. Então, tudo que nós utilizamos e que proporciona condições para o nosso aprendizado é um excelente uso que fazemos dos bens terrenos, né? Que bom se a gente conseguisse fazer disso uma prática na maior parte que fosse das nossas vidas. Mas, infelizmente, a gente às vezes faz mau uso dos bens terrenos. E é exatamente sobre isso que falaremos aqui da questão 711 a 714 de O Livro dos Espíritos. Certa feita, eu estava me questionando sobre felicidade. Quando falamos de gozo, falamos de prazer, de felicidade. Qualquer felicidade, flash de felicidade que experimentamos é um gozo, é um prazer. E eu, certa vez, ia fazer uma palestra numa outra cidade, até próxima, e pouco antes de sair, uma palestra sobre felicidade, sobre os prazeres que sentimos no dia a dia, as maneiras possíveis de nos tornarmos felizes, me chega a notícia de que um amigo que eu conheci ainda moço, um amigo que gostava dos prazeres da vida, dos bens terrenos, uma pessoa viva, feliz, nos nossos parâmetros de aferição, essa pessoa estava muito triste, tentara suicídio e estava num hospital, né, de Niterói, se recuperando, não logrou êxito, felizmente, e estava se recuperando, mas muito triste, muito deprimido. Motivo: ele perdera a capacidade de andar, estava numa cadeira de rodas. E eu conheci aquela pessoa, um atleta, uma pessoa que gostava muito de se divertir. Deveria, de fato, ser muito difícil aquela pessoa conseguir conduzir a sua vida, faltando-lhe algo tão importante para a deambulação, né? Que são as suas pernas, suas próprias pernas, algo comum que usamos todos os dias e nem nos damos conta de como são importantes, né, os nossos membros, nosso corpo funcionando em harmonia, em perfeição. E eu falei, mas olha, eu me sentindo profundamente triste com a tristeza desse meu amigo, falei, mas como eu posso sair daqui para falar de felicidade? Isso soa como hipocrisia, né? Eu triste, vou sair para falar de felicidade, e eu comungando daquela tristeza daquele irmão. Chegando à casa, ainda um pouco acanhado diante dessa problemática, sentei-me e comecei a ouvir a abertura dos trabalhos. Lá, os avisos são dados antes da palestra, e a pessoa começou a falar dos feitos daquela comunidade, daquela casa, naquela semana. E disseram que conseguiram proporcionar a uma outra pessoa uma felicidade tão perfeita que eles nunca tinham visto alguém tão feliz. E eu fiquei intrigado, aí já comecei a ver ali um viésinho para seguir a minha palestra. E de fato vi mesmo, porque a felicidade eles proporcionaram ofertando uma cadeira de rodas a alguém que estava no hospital, que era paraplégico e que mendigava na praça da cidade, e que estava lá no hospital e não podia sair, não tinha um familiar que o conduzisse, e ele precisava caminhar aquele chão quente da região, né? E aquela cadeira de rodas, quando ele viu, foi a felicidade mais plena que ele pôde experimentar. E passei a me questionar, ora, mas então algo que produz
a infelicidade extrema de alguém também pode produzir a felicidade extrema de outro? Parece algo paradoxal. No entanto, é assim que somos nós. Às vezes, nossos parâmetros são pautados por alguns valores, mas basta que percamos algumas dessas coisas, desses alicerces, e nós já começamos a medir, a aferir por outros parâmetros. Ora somos felizes com um copo d'água gelada, ora somos felizes com um cafezinho bem quente, né? Nós somos assim, nós mudamos os nossos parâmetros. Então vamos dar uma olhadinha nos que nos dizem os espíritos acerca desses bens terrenos. E para falar dos bens já estou de olho no relógio, senão a Olivia acabo entrando no tempo dela. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Pergunta Kardec na questão 711. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Ora, a necessidade de viver, né, impõe esse direito, é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem meios de cumpri-lo. Ou seja, o frio só é dado de acordo com o cobertor. E os gozos também, de acordo com a sua capacidade de sentir. Mas Kardec aprofunda ainda mais o seu questionamento na questão 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Ora, mas qual a finalidade disso, quis ele saber dos espíritos? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão. Olha, instigar, estimular o homem ao cumprimento da sua missão. Qual é a missão do homem? A missão do homem é a evolução. Nós encarnamos com o único processo de evoluirmos, de corrigirmos algo que deixamos para trás, que passamos por cima de algumas lições, não fizemos as provas como deveríamos ter feito, não obtivemos aprovação. Nós escolhemos passar por determinadas provas para aprimorarmos, né, o nosso interior e para experimentá-lo por meio da tentação. Então não é só para instigar o homem a melhorar-se, mas também para testar o homem. Ah, você melhorou mesmo? Então vamos ver se você consegue fazer bom uso desse bem material que você está recebendo nessa sua encarnação. Essa questão se desdobra. Item A. Qual o objetivo dessa tentação? Devolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, há um objetivo claro. Primeiro, estimular. E segundo, provar se ele, de fato, já passou por aquela prova, né? Porque, via de regra, nós cometemos excessos. E isso todos nós, né? Aqui na casa espírita, fora dela, aqui é mais difícil, porque a gente está num ambiente controlado, a espiritualidade nos inspirando bons pensamentos, nos rodeando, nos tomando no colo em determinados momentos, né? Lógico, aí num sentido metafórico, mas nos conduzindo sempre para o bem, porque o ambiente nos proporciona, né, esse psiquismo, todo mundo está com um pensamento no bem. Isso é muito bom, muito fácil a gente não cair em tentação, não cometer um excesso num ambiente desse. Mas lá fora, esse é o problema. Então Kardec nos explica aqui. Não lerei totalmente a explicação de Kardec, mas ele diz, sintetiza assim: Deus imprimiu esse uso atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais, porque nós temos os desígnios. Quem designou? Né? Nós mesmos arbitramos no nosso plano encarnatório. Nós temos os desígnios, nós temos um roteirinho para cumprir. Felizmente a gente não tem acesso, porque senão a gente ia dar um jeito de, né, tentar fugir de alguma regra. Né? Por meio da tentação que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. Ou seja, o homem tem que estimular a sua razão. Por isso mesmo nós somos diferentes dos nossos primos distantes, os animais irracionais. Nós somos dotados da razão, porque a razão faz com que melhoremos a nossa parte intelectual e, carreado com essa parte intelectual, também melhoramos a parte moral.
nós raciocinamos, a inteligência fragmentada para os animais se presta somente para a reprodução, perpetuação da espécie. Para nós, não. É um dever raciocinarmos, aprimorarmos as técnicas, e para isso nos colocam os bens materiais, né, para que nós possamos fazer bom uso. Eu posso fazer um mau uso de um computador? Ora, é o que mais se vê por aí nos noticiários. Pessoas que usam a tecnologia e dela fazem mau uso, prejudicando a outrem. Cabe a nós corrigirmos a nossa parte moral e fazermos disso um bom uso. A culpa é do computador, caso um mal feito seja através dele? Não, claro que não. É de quem o opera. Questão 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Isso tem limite? Eu não precisaria nem responder, né? A gente já sabe, mas vamos ler aqui na íntegra. Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Quer dizer, quem pensar assim está mais perto da morte, porque pensar que não há limite. Há limite, sim. Há limite. Nós temos que fazer bom uso. Perto da morte física ou da morte moral? Questiona Kardec. E os espíritos respondem de ambas. Da parte moral também. Bom seria se nós fizéssemos sempre uso em prol de ajudar a outras pessoas, porque aí nós estaríamos fazendo com que moralmente estivéssemos evoluindo e por meio do exemplo também estaríamos proporcionando a evolução daqueles muitos olhos encarnados e desencarnados que sempre nos observam. O homem que procura nos excessos todo gênero requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Né? Um animal, quando ele satisfaz sua necessidade, ele para. Né? Até se ele abateu uma presa para comer, e ele saciou sua fome, ele abandona ali os restos. O homem não. O homem, né, o bruto, ele pratica excesso mesmo, sabendo. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia. Quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal, sobre a sua natureza espiritual. Nós não podemos nunca deixar que a nossa natureza animal ela fale mais alto do que a nossa natureza espiritual, né? As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo castigo à transgressão da lei de Deus. O castigo à transgressão da lei de Deus. Lógico, se eu, por exemplo, como demais, né? Logicamente eu estaria prejudicando o meu corpo. Meu corpo precisa de uma quantidade X, mas se eu sou um glutão e eu exagero, logicamente eu vou, aquele excesso vai me prejudicar de alguma maneira, né? E assim a gente está falando da comida, mas isso pode ser na vida sexual, nos esportes. Quantos exageros às vezes a gente vê, porque o esporte proporciona prazer, aumento da endorfina. A gente já sabe disso, que fisiologicamente proporciona um prazer para o ser humano. Mas quantos cometem excesso e acabam, né, desencarnando por conta de um excesso, até mesmo praticando esporte. Ou seja, tudo na vida tem que ser na medida certa. Cabe à nossa consciência colocar os limites. Então o texto resumia-se a isso. E esse texto, embora eu não vá ler, mas vou fornecer aos senhores e senhoras material para que possam aprofundar, né? Esse texto é muito, muito bem explicado no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Especificamente no item 9, a verdadeira propriedade. Leiam esse item em casa. A verdadeira propriedade. Nós veremos que de tudo que nos é fornecido durante a encarnação corrente, ou durante todas as encarnações nos foi fornecido, tudo isso é para usufruto. No final nós deixamos. E o que nós levamos daqui são somente as conquistas morais. Ora,
isso aqui já fala o texto, eu estou de memória, minha memória nunca foi tão perfeita, mas espero não fugir demasiadamente do que aqui está escrito. Se nós nos preparamos para uma viagem a uma região gelada, ao Canadá, por exemplo, a nossa mala vai ser preparada com roupas apropriadas para irmos para um país frio, não é? Nós não vamos levar para lá sunga de banho, não vamos, né? Lá tem praias também no Canadá, mas ninguém vai tomar banho de mar no Canadá, né? Então nós levaremos roupas apropriadas nessa estação do ano. Nós levaremos roupas apropriadas para aquele clima. Se nós vamos para a Bahia, né, vamos levar, logicamente, roupas mais leves, porque a Bahia, a exemplo do Rio de Janeiro, também é um local quente. Então, a nossa bagagem ela é feita de acordo com o local para onde nós vamos. E para onde nós vamos agora, meu irmão? Meus irmãos, ao final dessa encarnação? Nós vamos para o mundo espiritual. Podemos levar sungas de banho, maiôs? Não, não podemos levar. Tampouco os agasalhos. Mas podemos levar as nossas conquistas permanentes, nós podemos levar as nossas conquistas morais, né? O que aprendemos de fato na vida, todo o bem que fizemos será tomado. Por outro lado, também, todo o bem que deixamos de praticar, também nos será cobrado em algum momento. Certa vez, nos conta Amilcar Delchiaro Filho, um espírita de São Paulo, autor de livros, cronista, espírita, nos conta que um senhor muito rico só gozava os bens terrenos. Ele tinha carro mais importados, vivia nos bares, nos restaurantes, vivia rodeado de amigos, não lhe faltavam namoradas, ele não tinha nenhum relacionamento fixo, porque não lhe faltavam namoradas, e os amigos, ele bancava todas as contas, pagava tudo. Um certo dia, após cometer excessos da bebida, ele saiu a dirigir seu automóvel em alta velocidade, perdeu o controle e caiu num despenhadeiro, numa ribanceira, e ali ficou caído até que o socorreram. Levaram para os melhores hospitais, trataram da melhor maneira possível, porque ele tinha recursos materiais para pagar esse tratamento, e nada resolvia. Esse senhor ficou paraplégico, a exemplo daquele meu amigo que contei no início. Os amigos logo sumiram, ele parou de frequentar as festas, parou de andar no seu carro de luxo, então os amigos sumiram, não pagavam mais bebida, comida para ninguém, as namoradas tampouco queriam fletar com ele, porque ele já não era uma pessoa interessante para aquele tipo de prazer que elas almejavam. Então ele sentiu-se muito só, caiu em profunda depressão, parou o tratamento até que uma das pessoas que o tratavam, um fisioterapeuta, né, condoído da situação daquele homem, procurou trazê-lo para um convívio mais com os seres humanos, porque ele só convivia com aquele pequeno círculo de amigos. Então procurou levá-lo às clínicas, em vez de trazer o tratamento para dentro da sua residência, procurou levá-lo às clínicas para o tratamento de fisioterapia. E um belo dia disse que ia levar numa clínica que ele trabalhava, que era muito boa, e chegando, empurrando sua cadeira, quando ele viu, e aquilo ali era uma clínica pública, ele disse: não, aqui eu não entro. Aqui eu não entro porque eu não preciso, eu posso pagar outras coisas. Mas ele queria que ele entrasse ali. E um belo dia, ele chegou até ali, e não tendo mais jeito de refugar, entrou, né, a contragosto. E ali logo sentado, esperando o atendimento, que a gente espera mesmo, temos que esperar tudo na vida, tinham ali 2 crianças no recinto, os 2 com problema, com paralisia cerebral, um pior do que o outro, com atrofias múltiplas. Um, inclusive, estava ali, um estava experimentando, aliás, umas próteses, que ele não tinha os membros. Um só tinha paralisia, perdão, eu falei que a minha memória não é das melhores. Um só tinha paralisia, o outro estava experimentando membros artificiais, estava ali em readaptação, em adaptação com esses membros, e ainda disse para ele, deu logo bom dia, e ele não estava acostumado que as pessoas lhe dessem bom dia gratuitamente, ele nem conhecia aquela criança, e ele, deu bom dia à criança, e começou a conversar com a criança. Está vendo esse aqui? Disse o menino.
Esse aqui é o meu amiguinho. E eu ainda cuido dele, porque ele não tem capacidade de ficar aqui sozinho esperando. Porque ele tinha problema, comprometimentos mentais e precisava que alguém o olhasse, e quem olhava era aquele ali. Ele passou a se sentir pequeno diante da grandeza daquelas duas crianças e começou a ver valores que até então ele não experimentara. Passou o tempo e ele sentado ao lado do garotinho, o garotinho disse: o senhor pode coçar as minhas costas? Ora, o contato físico para aquele senhor era muito difícil. E começou a coçar timidamente por cima da roupa, e o garoto disse: ah, assim não tem graça, tem que ser por baixo da camisa. E ele, lá muito sem jeito, colocou e disse que o garotinho ronronava como um gatinho. Né? Dado o prazer da coceira, e ele não podia coçar, não tinha membros. Né? Passou-se o tempo, ele frequentando a mesma clínica, já esperando encontrar, não encontrou o menino. E que procurou saber onde está o fulano. Ele disse: olha, ele sofreu um acidente na região onde ele morava, era íngreme, e ele caiu da escada e está muito mal no hospital tal. E ele pegou e seguiu para ali, chamou seu motorista, seguiu para o hospital, usando da sua influência pessoal, conseguiu entrar naquele hospital e conseguiu dirigir-se ao garoto. O garoto falou: eu sabia que você viria, porque os amigos, um amigo nunca abandona o outro. E ele procurou consolar o menino mais uma vez pediu que ele lhe coçasse as costas, mais uma vez ronronou como um gatinho, e ali naquele papo, naquele carinho, o garoto desencarna. E esse homem, que antes tinha tudo na vida, passou a usar o que ele tinha de propriedade física em prol dos outros que necessitavam. Mas nós não precisamos quebrar as pernas para aprendermos essas lições tão básicas, porque essas lições simples, mas estão colocadas aqui, estão nesses textos que eu acabei de ler, mas que os senhores, por favor, leiam mais profundamente em casa, eles são riquíssimos, nos trarão reflexões importantíssimas para as nossas vidas. Nós não precisamos perder as pernas, porque os Espíritos colocaram aqui com palavras simples, que nós podemos usar e utilizar isso para as nossas vidas e em prol dos outros. Que Jesus nos ajude nessa missão. Muito obrigado, meus queridos irmãos.